A área da saúde tem passado por muitas transformações. E se você quer descobrir como ser um agente de mudança, um agente de transformação para fazer parte desse movimento, com uma história incrível de um empreendedor, um médico que tem feito uma transformação nesse mercado, fique ligado que esse episódio está incrível. Você está no Respostas Humanas, o podcast da BRH, produzido em conjunto com a Bravende, aqui no CONAR, Congresso Nacional de Recursos Humanos. Estamos na 49ª edição, milhares de pessoas passando por aqui. Você vai perceber que aqui atrás, né, a gente está, quem está nos enxergando vai perceber que tem pessoas passando e já vamos fazer nossa audiodescrição para quem não está visualizando entender em que cenário nós estamos. Mas para me ajudar nisso, deixa eu apresentar aqui e me conectar verbalmente com Elis Soares. Fala aí, Elis. Chegamos ao 22º episódio e agora a gente vai falar de um tema que está na nossa vida e que muitas vezes a gente nem para prestar atenção. Que é o Programa Empresa Saudável e a sua importância para as empresas. E a saúde, principalmente de uma forma integral. Dá para empreender em saúde, pelo que a gente já ouviu aqui nos bastidores, dá para a gente se conectar com as pessoas e dá para a gente pensar em futuro dentro desse assunto. Vamos fazer a audiodescrição já? Vamos. Sabe que a gente tem a nossa saúde mental, tem a saúde física. Eu vi uma frase uma vez que diz o seguinte: cuide da sua casa, cuide do seu corpo, porque ele é a casa onde você mora. Tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Cuidar do corpo, da mente. Mas vamos lá, manda ver na áudio. Começando na audiodescrição para atender essas pessoas aí que estão nos acompanhando, mas não podem nos ver. Então eu, Elis, eu sou uma mulher de estatura média, cabelos longos, encaracolados, pele branca, com luzes douradas nos cabelos. Estou vestindo uma polo azul marinho com o logotipo da Bravende, que é um pássaro simbolizando crescimento e liberdade. E nós aqui estamos ao redor de uma mesa branca retangular. Somos em 3 pessoas aqui nesse podcast. Eu estou ao lado do Carlos Cruz e em frente ao Ítalo. E a nossa sala aqui de gravação, nosso estúdio, tem aí aproximadamente 5 metros por 4. Toda branca, com detalhes azuis, e como o Carlos já mencionou, tem também um vidro que dá pra gente acompanhar aí tudo que tá acontecendo lá fora. 35 mil pessoas passando por aqui e mais 2 pessoas na sala com a gente, equipe técnica, Lucas e Cadu. Vamos lá, eu sou um homem branco, de estatura média alta, um pouco mais para alto, tô com 1,79 m, cabelos pretos, para trás, né? Eu passei aqui um cremezinho para ficar arrumado aqui pro podcast. Tem alguns cabelinhos brancos já nascendo. Tô de polo azul marinho da Bravende, com o pássaro que representa a logomarca da Bravende, representa liberdade, crescimento. Nessa sala branca aqui, quando eu entrei, parecia que eu tava numa nuvem no céu, né? Tá muito bonito aqui. Tem uma TV aqui do lado, onde está passando uma animação escrito ABRH, o RH com Respostas Humanas, que é a logomarca do podcast. E estou aqui à frente do Ítalo Martins, que é CEO da FIBO e conselheiro estratégico da ABRH. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Perfeito, obrigado por vocês apresentarem. Eu vou tentar aqui me descrever. Eu acho que não sei se eu vou conseguir tão bem como vocês se autodescreveram, mas eu sou um homem branco, o resto de cabelo que eu tenho são loiros, um pouco escorrido, uso óculos, estou com a camisa preta aqui e o logotipo vermelho da FIBO. Né? Bom, eu acho que... E atrás da sua camiseta está escrito Fibonáticos, né? Fibonático. Eu quero saber o que é o Fibonático. O Fibo é devido ao Fibonacci, né? Então vem a razão, né? Toda a lógica por trás disso, e o nático um pouco de lunático que a gente tem que ser, né? Razão e emoção juntos, né? Aí tem que ser desse jeito. Legal. E explica aí o que a FIBO faz. Mas antes de falar o que a FIBO faz, a gente quer saber quem é o Ítalo que está à frente da FIBO como ser humano. Tá. Bom, eu sou médico, cardiologista, atuei como cardiologista até 4 meses atrás, né? Então trabalhei em UTI, como consultório também, hospital, né? Tive a sorte de vivenciar, eu acho que todos os lados do prisma da medicina, né? Sou muito grato por isso. Isso me dá uma humanidade de um lado e em termos de experiência do outro, assim, de uma forma bem ampla.
Sempre fui empreendedor, né, desde jovem, e em 2009 acabei adquirindo uma operadora, fiz outro empreendimento também, depois da terceira, e agora, um ano e meio atrás, a gente começou a FIBO como empreendedor, né? Larguei toda a medicina, toda a área acadêmica, fiz doutorado, coordenei doutorado, pesquisa clínica, publicações internacionais e tudo mais. Larguei tudo para inovar aí na saúde e virei startupeiro, né? Então, literalmente... Você largou ou você continua trabalhando na saúde por outro prisma, não só atuando em consultório? Como é que é isso? O que a FIBO faz? Perfeito, eu acho que você falou bem. Não tem como largar a saúde, né? Assim, não tem como largar nem a medicina. Ex-médico é meio complicado, né? A gente tem nem na veia e eu adoro, assim, é algo que eu faço e fiz com amor. Mas sim, eu sempre atuei muito... Dá pra gente fazer um podcast de onde eu trabalhei, que a gente já teve essa oportunidade de se fazer. Mas eu sempre foquei numa coisa chamada assimetria de informação. Tá? Na saúde ela é gigante. Assimetria de informação, e eu não estou falando somente da assimetria de informação como médico, que você indica uma medicação ou um tratamento e o paciente não sabe muito bem o que fazer, né? Assim, poxa, será, né? E eu me lembro do professor da faculdade que ele falava assim, saúde é ciência e arte. E um pouco que a arte traz é dessa simetria de informação e de como você vai transformar isso para o paciente e para toda a sociedade. Mas eu sempre foquei nisso, porque quando você reduz a assimetria de informação na saúde, você aumenta a acessibilidade e você traz um ponto para o paciente, para a sociedade, porque a gente às vezes fala muito do paciente, mas a gente está falando da sociedade, né? É o filho, é o irmão, o acompanhante, né? Então reverbera, né? A saúde reverbera. Quando você reduz a assimetria de informação, você traz 2 pontos. O que é reduzir a assimetria da informação? Se puder contextualizar? Bom, na hora que você traz conhecimento, você reduz a assimetria de informação. Na hora que você informa o paciente, a sociedade, como utilizar melhor os recursos de saúde, você reduz a assimetria de informação. Perfeito. E aí tem vários efeitos disso, inclusive reduz preço, né? A assimetria de informação em qualquer setor aumenta preço, então aumenta custo, né? Então você reduz preço e tudo mais, mas tem 2 pontos principais. Você aumenta engajamento e você aumenta a acessibilidade, certo? O engajamento, todo mundo fala assim que conhecer mais sobre saúde faz com que você viva mais e melhor. Não é bem assim. Se fosse assim, médicos, enfermeiras e profissionais e demais profissionais de saúde simplesmente viveriam muito mais, né? Assim, poxa, dormindo bem. Isso, e não é bem assim. Um ponto muito mais importante do que o conhecimento faz parte, é o engajamento. Na hora que você participa da decisão mais consciente, na hora que, ao invés do médico falar assim, a sua conduta é essa, dizer assim, olha, você tem 3 opções, tem seus prós e contras de cada um. E você empodera o paciente e a sociedade para a decisão, você engaja. E na hora que você engaja, você traz uma decisão muito mais assertiva, primeiramente, mas você concorda que quando você participou da decisão, você vai fazer muito mais empenho para que ela dê certo? Se você participou da decisão de uma cirurgia, de um tratamento clínico, de tomar medicação ou mudar o estilo de vida, quando partiu de você a decisão, é muito mais chance de você acompanhar e fazer. Então, eu acho que esses 2 efeitos da redução da assimetria de informação é o que eu sempre lutei, independente, né, já trabalhei no serviço público, então faço muita coisa ao mesmo tempo, mas sempre com esse foco, reduzir a assimetria de informação. Eu tenho a impressão que quando a gente fala de medicina, e muitas vezes como paciente, como sociedade, como acompanhante, a gente passa por situações de ser atendidos por esse espaço de saúde numa perspectiva assim, de não necessariamente gostar de pessoas, mas gostar da doença e do poder que a ciência dá de você resolver aqueles sintomas. E aqui no nosso olhar de podcast, inclusive todas as pessoas que passaram aqui, 99% delas citaram isso em sua fala. Eu estou em recursos humanos porque eu gosto de pessoas.
E aí onde eu quero chegar? O Ítalo é um médico com essa escola médica, com essa prática médica, mas que foi, ao longo dessa atuação da medicina, já lidando com essa questão pessoas muito forte, e agora falando de saúde para recursos humanos, como conselheiro, inclusive, da BRH. O que essa prática de medicina fez com que você fosse querendo cada vez mais estar próximo de pessoas por esse prisma? Bom, eu sempre, primeiro, gostei muito, né? Eu tinha feito prova de residência para ser anestesiologia. Ainda bem que eu não fiz. Eu passei e não assumi. Ainda bem, porque eu queria conversar. Acorda, vamos conversar. Então, primeiro, eu gosto de pessoas, né? Eu entendo a visão da sociedade e compartilho de muito ponto de que às vezes é frio demais, né? Eu acho que é isso que você quis apontar. Às vezes é frio demais e às vezes se utiliza da assimetria de informação porque é uma vantagem, concorda? Exato. Eu penso de uma forma bem diferente, ao contrário. Eu reduzindo a assimetria de informação que vou ter um maior sucesso. Então, sempre eu pensei no maior sucesso para o paciente e para a família dele e para o impacto que isso traz na sociedade. E isso não combina, você concorda? Assim, sim. Na hora que eu me distancio, eu reduzo o engajamento, eu reduzo o resultado. Ponto. Assim, não tem como ser diferente. Então, por gostar de pessoas, eu acho que isso foi me atraindo. Você sabe quando eu queria relaxar no trabalho, porque eu era empreendedor, sempre fui empreendedor e, né, fazia meio tempo durante sempre. E a coisa que mais me relaxava era fazer consultório, ouvir as pessoas. E depois que eu foquei na cardiogeriatria, que era só idosos, não tem coisa melhor você escutar as histórias, as pessoas e tudo mais. Então, vem muito do perfil, né? Eu sempre acreditei nisso, de que você tem que ter empatia para poder ter o melhor resultado, você tem que gostar do que está fazendo para ter o melhor resultado, né? Então, eu tenho que me preocupar não somente com o conhecimento, mas como eu vou conseguir que aquele paciente, que aquela família, através do meu conhecimento, eu reduzindo a assimetria, ela vai engajar mais e ter melhor resultado. Você concorda que é muito do que você falou? De quem trabalha com RH, que é isso, assim, eu tenho que ter empatia pela pessoa, eu tenho que entender tudo para trazer meu conhecimento e ter melhor resultado dentro do mundo corporativo, né? Então, eu acho que sempre isso lutou muito, não é nem lutou, né? Assim, acompanhou um ao lado do outro, com certeza. A FIB é uma multiplataforma de saúde e bem-estar, né? Uhum. Quais são as soluções que vocês oferecem e que estão possibilitando a melhora da saúde da população? E se tem alguém que está nos escutando e atua com recursos humanos, que é o público que a gente tem aqui nesse evento, como que você consegue ajudar as empresas e as pessoas? Como eu disse, assim, eu sempre trabalhei em reduzir a assimetria de informação. Mas além daquela assimetria de informação entre o médico e o paciente, tá, que é gigante, existe uma assimetria de informação do mercado. Se você fosse lá no meu consultório e eu prescrevesse uma vacina contra a pneumococo, que é a maior causa de pneumonia em idoso, por exemplo, que inclusive se faz muito pouco e tem um custo-efetividade gigantesca, se você fosse num prestador e recebesse o orçamento de R$150 ou de R$1.500, você não saberia se está caro ou barato. Sim. Existe uma assimetria de mercado também. Você precisa de uma cirurgia, alguém faz um orçamento de 15 mil e outro de 50 mil, será que um está errado? Será que um cotou com tudo e o outro está faltando alguma coisa? Será que um quis superfaturar em cima de mim? Você não tem nem ideia de como é que é. Então, dentro da assimetria de informação, eu trabalhei em vários pontos desse prisma, assim, em várias faces desse prisma, e eu comecei a perceber que precisava de um negócio que conectasse todos na área da saúde. Se eu falar tecnologia, viagens, transporte, hospedagem, investimentos, já existem negócios que conectam todos os players, certo? Do mercado. Se alguém criar uma fintech, por exemplo, ela já vai estar com o ecossistema todo conectado. Ela vai fazer várias coisas, ela vai plugar com meios de pagamento, ela vai plugar com bancos, está tudo plugado. Na saúde, não tem nada. E aí, quando eu via que a gente conversava sobre integrar os dados médicos, que é um bicho gigantesco, eu digo, meu Deus, a gente não está conectando nem o cadastro, nem os pagamentos, quanto mais o dado médico, que é algo realmente complexo e gigantesco. É o maior banco de dados que você pode imaginar, é dado médico. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer a FIB,
de trazer todos os players, desde as empresas, as pessoas físicas, os brokers, que são os corretores, os fornecedores de saúde e bem-estar, as operadoras de planos de saúde, para dentro de um plano só, para que eles se conectassem. Então, na hora que vocês veem aqui vários fornecedores de saúde e bem-estar, tem vários aqui, sim, parece uma empresa, um congresso de tecnologia e saúde e bem-estar, né? Incrível. Muito bom ver isso. Na hora que você vê vários que tem um bom preço, uma boa ideia, faz um belo serviço, mas não consegue tracionar porque os canais estão muito travados. É como eu costumo dizer, a saúde está para o cheque, assim como o banco está para o Pix. A gente está décadas atrás. Então, essas empresas conseguem trazer um novo serviço, mas os brokers não têm contato, as empresas não têm contato, e ela tem que bater porta a porta. Porta a porta. Se vem uma operadora nova, tem que bater porta a porta. Se vem um broker, um corretor novo, ele tem que bater porta a porta de cada um. Então, simplesmente a gente conecta. E aí, como conexão, e aí isso é definido como negócio de infraestrutura horizontal. A gente conecta todo mundo. Na hora que vem isso, vem um monte de soluções, porque fica mais fácil, mais rápido, mais barato, porque o custo de aquisição do cliente reduz, né? Porque tipo um marketplace ou... Todo negócio de infraestrutura horizontal tem um marketplace, mas a gente não é um marketplace. Ele tem Vocês são tipo um hub? Eu aprendi o seguinte, é um negócio tão complexo, porque você, né, lida com que cada um te enxerga de uma forma diferente, e tá tudo bem. Por exemplo, se a gente for falar da Amazon, né, a Amazon, ela não é um marketplace somente, ela tem logística, ela tem, para o fornecedor, ela é um canal de venda, concorda? Então, o fornecedor vai dizer assim, eu tenho um canal de venda. Hoje, você pode criar uma Dark Kitchen, em uma semana, você está fazendo sucesso e vendendo para todo mundo na sua região. Você pode ser fornecedor de um negócio inovador e com uma semana você está vendendo para todo mundo. Não é só para o seu bairro, é para todo mundo. Você cria uma página e tudo mais, mas na área de saúde isso não existe. E facilita, inclusive, a vida do próprio RH, porque se ele ficar recebendo todas as novas empresas relacionadas a benefício e saúde, toda semana ele vai ocupar a agenda toda dele. Ele pode acompanhar, ele pode verificar, comparar. O broker, né, o corretor dele tem acessibilidade para poder trazer a melhor solução. Então ele tem um leque. Além disso, e aí por isso que não é só um marketplace, porque ele transaciona de uma vez só, ou seja, se tem um plano de saúde, tem academia de ginástica, uma telemedicina, tem um plano de desconto, ele só faz uma transação. É porque eu estou pensando aqui, tem a seguradora, por exemplo, né, a operadora, aí você tem o corretor, que comercializa, que atende, aí você tem a empresa, por exemplo, que contrata ali um plano, né, de saúde para os seus colaboradores. Você entra onde? Por que o corretor vai falar com você? Por que a empresa vai falar com você? A gente visualiza aqui, e aí a gente está falando aqui da área de pessoa jurídica, né? Do empresa, porque tem o B2C também. Sim. Cada empresa tem uma necessidade diferente e são soluções diferentes. Saúde corporativa é muito mais complexa do que se faz. Saúde corporativa não é o plano de saúde. Tem toda uma estratégia, e a gente vê aqui, até com os outros fornecedores e tudo mais. Então, para uma empresa, você precisa de um plano de saúde, você precisa de um gerenciamento de crônicos, porque tem muito paciente crônico, por exemplo. Você precisa de um programa de bem-estar, você precisa de um programa de saúde mental. E isso fica tão complexo que o RH começa a ter um não nele, de dizer assim, poxa vida, é mais um contrato, é mais uma movimentação, é mais um pagamento. Quando eu demito um funcionário, eu tenho que sair tirando de cada um. Toda vez que vem um pagamento, bicho, eu esqueci de excluir nessa plataforma. Então, você tem que unificar isso tudo. Então, a transação financeira e a transação que a gente chama de cadastral, né, a movimentação cadastral, acontece tudo na plataforma. Né? Então, traz mais segurança, inclusive, para o fornecedor. Você tem... Você concorda que você chega e diz assim, Você tem uma plataforma para a empresa para viabilizar essas relações. Isso. E aí a gente acaba definindo como multiplataforma, porque às vezes um fornecedor tem uma plataforma que conecta com a gente, outra plataforma, então desde o plano de saúde. E aí facilita a vida do corretor, por exemplo, porque... Tá certo. Ele gerencia tudo lá, ao invés de estar gerenciando tudo fragmentado. Ítalo, do ponto de vista de empresa, a gente vê que o assunto saúde ele está muito relacionado ao absenteísmo
E a questão da produtividade. Então, a empresa pensa, como é que eu posso fazer, sim, para gerar uma saúde integral, para que esse meu colaborador possa efetivamente trabalhar. Você, nessa visão de médico e agora nessa visão de dentro do RH para facilitar essa vida, o que a gente pode pensar para o futuro de tendência para que isso continue acontecendo, mas de uma forma integral e genuína? Bom, essa é uma pergunta complexa, porque é um assunto bem interessante, mas vamos lá. Quando a gente fala de saúde corporativa, certo? E aí tem vários problemas, né? O RH interage muito sobre isso, né? E aí produtividade, até o presenteísmo, a pessoa está presente, né? E aí devido à saúde mental, que agora está, acho é interessante. 20 anos atrás, quem imaginaria que um psiquiatra iria estar trabalhando na saúde corporativa, né? Exato. E aí exatamente ao encontro do que você falou. Primeiro, assim, a gente já está entrando aqui no assunto do programa Empresa Saudável, né? Isso. Se você está assumindo uma empresa que tem todos os desafios e tudo mais, a primeira é conhecer. Conheça a empresa. Conheça o perfil do seu funcionário. Porque você concorda que é um desafio super complexo? Você está falando de absenteísmo, você está falando de presenteísmo, você está falando de bem-estar, você está falando de saúde em si. Assim, o funcionário adoeceu e aí ele foi afastado do trabalho. E aí tem todo o contexto da família e tudo mais. Às vezes é a esposa que adoeceu e está enfrentando desafios corporativos. Se a gente, para a gente não devagar, porque é um tema muito complexo, eu costumo dar um passo atrás. Conheça primeiro o perfil da sua empresa. Como é que é? São pacientes, são funcionários, são jovens, mulheres, tem muito numa idade fértil, que tem muita gestação e tudo mais. Quais são os problemas mais frequentes? E aí é interessante que eu dei um passo atrás aqui para dar um passo um pouquinho mais na frente. Que é, primeiro, conhecer. Existe uma ferramenta que todo RH tem, que é obrigatório, que é a saúde ocupacional, que já tem um budget, ela já gasta, já coloca o funcionário para ir lá, para fazer o ASO, para fazer o exame complementar e simplesmente se perde esses dados. Não se utiliza, vai lá para o e-social e tudo mais e não se utiliza e não se aproveita para entender melhor, para fazer uma coisa que é chamado diagnóstico epidemiológico. São jovens, são mais idosos, eu tenho mais hipertensos, mais diabéticos, meu desafio é absenteísmo por problemas mais simples, né, de pronto atendimento. Não, meu problema é porque eu tenho muito pacientes que desenvolveram câncer, por exemplo, naquela população. Conhecer. Porque senão, começa a dizer assim, são orientações genéricas, né? Vamos aqui falar sobre absenteísmo. Olha, tem que gerenciar o atestado e conhecer melhor. É tão complexo que, sim, a partir de amanhã, eu tenho um problema. Vamos aqui, estou falando aqui para o RH, certo? O RH, a partir de amanhã, o que é que ele vai fazer? Você já tem... eu não tenho dinheiro para fazer isso. Tem. Você já está gastando, jogando dinheiro fora. Pega a tua saúde ocupacional e levanta de uma forma mais efetiva. E a partir daí, você começa a traçar um plano de ação. Que não precisa... E eu sempre falo assim, você está falando de saúde populacional, tá? Você não está falando de saúde individual. A empresa é uma população ali que gira em torno dela. E aí, ela simplesmente são ações baratas e simples que têm maior impacto. Não são ações caras. Claro que tem toda a graduação. Tem ações caras que precisam e tudo mais, mas a maioria são ações bem simples. Primeiro, conhece. Seu problema é absenteísmo. De quê? De quê? Porque tem diversos tipos de carteira, diversos tipos de populações. E aí não tem uma bola de cristal para dizer assim, eu vou dar uma recomendação que a partir de amanhã ela vai olhar para a população dela e dizer assim, como é que se aplica? Então, vamos lá. Primeiro, pega o que você tem de saúde ocupacional, fez o levantamento. Fez o levantamento, você está conhecendo do teu problema. Se tem absenteísmo, qual é o absenteísmo? É muito afastamento por doença do trabalho laboral? É saúde mental o teu problema? Cada empresa tem seu desafio. Conhece a partir daí e faz um plano de ação simples. Primeiro conhecer. A partir de onde já gasta. Parte do gasto que você já tem ali e olha para ele com mais detalhes para ver, será que a gente pode
dividir esse gasto, destinar, ou até mesmo entregar, talvez, para o funcionário o resultado do exame periódico que ele fez, para ele até conhecer isso e poder usar, talvez, ou prevenir alguma doença. É que muitos cumprem tabela ali, né? Tem ali o... Mas gastou. Gastou. Entendeu? Já foi o dinheiro. E às vezes, interessante quando a gente fala lá no programa Empresa Saudável, que assim, tem que ter sua política de saúde. Aí todo mundo acha que assim, são várias páginas. Tem política de saúde de empresa mega, que é uma lauda, uma folha. Essa questão da integração com a saúde ocupacional, o que fazer durante o absenteísmo, o que fazer durante um atestado médico, por exemplo, são coisas simples. Não tem nada complexo. Ah, mas eu tenho um problema complexo. Começa com o simples. Você já resolveu o simples? Né? Eu já falei com o RH e disse, olha, eu tenho um problema aqui, tem muito pacientes com câncer. Beleza, você já colocou alguém para gerenciar os teus pacientes crônicos? É barato. E simplesmente acompanhar o que é que está acontecendo, por que é que deu entrada de novo no pronto-socorro. Tem vários, inclusive aqui na feira, que fazem isso. Né? E que é altamente acessível, concorda que vai ser muito, muito custo-efetivo? Só basta uma internação a menos que pagou todo o programa do ano inteiro para todo mundo. Exato. Entendeu? Então, assim, é aquela história. E aí, depois de conhecer, qual foi a atitude que você tomou? Né? Eu tô falando aqui coisas de empresas pequenas e empresas gigantes. Deixa eu aproveitar e puxar esse gancho, né? Porque isso tem a ver com prevenção. Prevenção sempre custa mais barato, como você está trazendo, do que resolver posteriormente. A história de, eu trabalho a prevenção, para que daqui a pouco ele não seja internado, e isso vai custar muito mais. O que está faltando para a gente ser mais assertivo nessa prevenção? E como a gente está chegando já perto do final da nossa conversa, que dica você dá para quem está nos escutando, nos assistindo, para lidar melhor com essas questões? Muito boa. Primeiro eu vou ser um pouco polêmico aqui, eu gosto. Quando você fala de prevenção, você está falando de prevenção de pacientes de baixo risco ou de risco intermediário, certo? Um dos pontos do levantamento epidemiológico é assim, bom, beleza, eu tenho aqui esses hipertensos. Bem, quem é de baixo risco e quem é de risco alto? São focos totalmente diferentes. Geralmente, no paciente baixo risco, aquele paciente jovem, não tem doença nenhuma, nunca foi internado, não tem nenhuma complicação, nenhuma doença crônica, ele é um paciente baixo risco. Em geral, não tem muito impacto, tá? E uma palestra não tem impacto. Uma palestra seguida de ações dentro da empresa começa a ter impacto. De forma persistente, aí tem impacto. As pessoas acham que fazer um mês da doença tal vai ter prevenção. Não tem impacto. E aí, por quê? Porque não é contínuo e não tem o depois. Beleza, você fez um monte de mamografia no Outubro Rosa. E quando tem o problema da biópsia, resolveu o problema da biópsia? Não. Então, se não fez a biópsia, não seguiu, não vai ter esse impacto. E detalhe, às vezes a mulher fica programando que em outubro vai fazer, esquece. Não, no outro outubro eu faço. Então, primeiro tem isso, assim, muita coisa que a gente acha que está tendo impacto, não tem. E aí, coisas simples, vou dizer assim, dia da fruta. Quer mudar o comportamento, né? Toda semana. Pega quarta-feira, bota frutas lá, a gente faz lá na empresa. É incrível. Começa a inibir até quem não come. Olha assim, poxa, você trouxe de lanche algo muito calórico, vai olhar assim, poxa, no dia da fruta, você concorda, você começa e não para. Porque o comportamento humano precisa de persistência, certo? Então, primeiramente é isso, assim, tem que ser persistente e tem que estar vinculado a alguma outra estratégia. Beleza, você chegou e fez, eu fiz aqui, auferir glicemia, pressão de todo mundo, sim, e quem deu alterado? Você fez o quê? Você encaminhou? Você começou a dar tratamento? Então, não vai ter impacto. Você não vai sensibilizar somente porque verificou a pressão do funcionário. Então, o dia seguinte tem que fazer isso. Então, esse tipo de trabalho vocês ajudam as empresas com consultoria também? Em relação à FIBO? Em relação à FIBO, isso não, a FIBO a gente não presta nenhum serviço, porque a gente encara que o mercado já tem bons prestadores vários prestadores, a gente só tem que conectar. Mas trazendo aqui pro assunto do programa Empresa Saudável, ações simples de você pegar dia da fruta, você vai fazer uma palestra, legal, e o depois? O que é que você vai fazer com isso? Quem tem hipertensão, o que é que você vai fazer? Você vai direcionar? Fala com a tua operadora. Pega o corretor. Às vezes você tem um corretor que está recebendo uma comissão todo mês e ele não está interagindo com a tua empresa. Chama assim, olha, vem cá.
eu tenho aqui, identifiquei aqui 30 hipertensos. Falar com a operadora para poder dar uma atenção especial, você concorda que dando uma atenção especial, você já separou, é de alto risco. Imagine, 30 hipertensos com mais de 60 anos, alto risco. Sim. Vamos acompanhar, olha, e o seguinte, o funcionário, cada 6 meses tem que estar lá no médico acompanhando. Aí começou a ter sentido. Você fez a palestra, identificou, verificou a pressão, encaminhou e aí tem um ciclo. Aí tem um impacto gigantesco. Outro ponto, saúde materno-infantil. Literalmente, em curto prazo, são 9 meses. Se você fizer uma intervenção, você tem uma diferença de resultado absurda dentro da tua empresa. Você evita o aborto precoce, você evita o parto prematuro, você traz uma saúde materno-infantil que faz diferença gigantesca. A recuperação também, depois do parto, a possibilidade dessa mãe conseguir amamentar a criança, então, quer dizer, é um impacto na família e nas próximas gerações também. Você viu que eu não falei em nenhum momento que o foco, isso vai te reduzir o custo do plano de saúde. Isso é feito, é consequência. Toda vez que você trabalha com promoção e prevenção, é muito mais barato e tem um resultado de redução de custo. E as operadoras, elas têm apoiado o uso da solução de vocês? Como que eles têm visto isso? As operadoras sim, porque a gente acaba trazendo para ela uma movimentação mais qualificada, porque tem toda a documentação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar exige várias informações e tudo mais, então a gente traz aquela ida e vinda de documentos e tudo mais, a gente acaba simplificando muito. A gente acaba trazendo outras situações que empresas que têm várias operadoras, às vezes faz o cadastro de um funcionário que era para ir para uma operadora por causa da região e acaba indo para outra, tem confusões, a gente acaba resolvendo isso também. Não? Então a gente digitaliza uma coisa que era para já estar totalmente digital, né? E voltando assim pro que você perguntou em termos de prevenção, assim, um ponto, né? Assim, o que fazer a partir da manhã? Se vai fazer somente uma palestra, não faça. Você vai pegar esse dinheiro e vai investir em outra coisa. Pega alguém para levantar a tua população. Uma palestra não vai resolver, não vai trazer o impacto que você precisa. Se vai fazer uma palestra, chama alguém para depois dessa palestra encaminhar para os médicos. Fala com a operadora para dizer assim, olha, eu vou te encaminhar aqui, todo mundo que eu selecionar e que eu identificar que é diabético ou hipertenso, eu vou te encaminhar aqui para o programa de prevenção. E você concorda que está todo mundo falando muito nisso e tudo mais, o que falta é só conectar? Sim. As operadoras, muitas delas, têm programa de prevenção, inclusive a ANS incentiva e premia as operadoras e simplesmente não conecta. Está faltando o RH, conversar mais com o broker, com a operadora, encaminhar, aí começa a ter um benefício gigantesco, impacto da sociedade. Vamos para as respostas humanas? Vamos lá? Bora. Aqui a gente faz esse bate-pronto aí de quais são as respostas humanas para dar para algum determinado assunto. Então a gente vai colocar algumas provocações aqui para esse médico empreendedor, que é o Ítalo. Boa. E aí você retorna para a gente, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando precisa dessa sua resposta. Qual resposta humana para automedicação? Fica o tico e o teco do empreendedor e do médico aqui. Mas vamos lá. Eu acho que a resposta disso aí, assim, é a questão do autocuidado, né? Se preserve, porque isso às vezes acaba... Eu já perdi paciente por isso, né? É terrível, né? Começou a tomar uma medicação e continuou durante anos. Chegou no hospital e não sobreviveu. Automedicação realmente tem um impacto negativo, ponto, assim, em termos populacionais o impacto é bem ruim, e deixa de você engajar junto com o sistema, né? Então você acaba, acho que encobrindo um problema que pode ser bem maior. Resposta humana para sedentarismo. Aí vem linkado com o engajamento, né? E você tá notando que o autocuidado volta? Sim. Né? E acaba pontuando um pouco com o próprio RH, ele tem que estimular o autocuidado, né? Então, eu acho que resposta humana para o sedentarismo seria talvez não exista poucas coisas como atividade física e como autocuidado que tenha tanto impacto, né, como o sedentarismo, então, na sua vida. Resposta humana para dependência química. Outro problema crescente, né? Incrível como está crescendo.
Eu acho que o problema é complexíssimo. Vocês estão me provocando aqui na resposta humana de bate-pronto para dependência química. Mas sabe, o amor próprio? Eu acho que falta amor próprio e empatia, né, nas pessoas. Eu acho que essa busca por essa saída está sendo muito por falta disso, né, e tantas outras complicações. Para a gente fechar, vou te perguntar, se eu estivesse te entrevistando, né, eu e a Elis Soares daqui 5 anos, 10 anos, como que você gostaria que tivesse esse ecossistema de saúde, já que você tomou a decisão de conectar uma série de pontos para gerar transformação nesse ecossistema, que eu vejo isso, né? E você tomou a decisão de empreender para isso, trazendo a sua visão prática de quem estava até outro dia atendendo em consultório, você já teve operadora, então tem empresa também, então você tem uma visão mais ampla. E como que as pessoas te encontram? Daqui a 5 anos, primeiro, eu coloco meu sonho na frente, não de me encontrar, mas no que a gente transformou. Se não for a gente, alguém vai fazer isso. Eu escutei uma vez de um fundo de investimentos assim, a gente imaginava que isso ia surgir, mas não agora, não antes de 5 anos e não aqui no Brasil. Porque não existe no mundo alguém, uma multiplataforma que conecte tudo na saúde. Mas sabe o impacto que a gente tem no transporte? Vocês já lembraram? Na comida, em viagem. Quem imaginava anos atrás que a gente ia fazer uma viagem pela Europa de 30 dias super complexa, clicando, né? Eu quero trazer isso para a saúde. Você tem noção do impacto? Se a gente tem impacto na nossa vida, no bem-estar, né, de ser mais fácil, acessível, quantas pessoas começaram a consumir certas coisas que ela imaginava, assim, não imaginava, simplesmente por ficar fácil, por reduzir a assimetria de informação. Imagine isso na saúde. Esse é o impacto que eu quero. Hoje é dia 10 de agosto, né? Daqui um tempo, espero que você olhe para trás, assista essa entrevista e fale, tá vendo? Tava certa. Eu creio que isso traz uma dinâmica para a sociedade. Eu acho que, sabe, o propósito? Não tem nada melhor. Quando você traz um propósito acima de tudo, motiva até no dia que você está cabisbaixo, né? Sim. Que todos nós temos. Mas o propósito de impacto na saúde é gigantesco, assim. É o impacto que todo mundo quer, afeta todo mundo, né? Quando a gente fala do negócio que a gente está fazendo, todo mundo torce para que dê certo. Poxa, eu quero isso também. O que aconteceu comigo quando eu queria me transportar, quando eu queria viajar, quando eu queria investir, quando eu queria comprar alguma coisa, e era super difícil, complicado e caro, eu quero isso na saúde. Eu quero para mim, eu quero fazer isso, comprar algo mais fácil para minha esposa, para minha avó. Eu quero fazer isso pro meu filho, entendeu? Então esse é o propósito. Como que as pessoas podem se conectar com você? Bom, através do LinkedIn, né? Ítalo Martins, através do e-mail, eu posso deixar aqui, que é italo@fibo.com.br. Então fiquem à vontade. E a gente sempre gosta de debater sobre saúde. Muito bom. E até a mensagem, né? Se não sou eu quem faço, quem fará? E se eu não faço agora, quando farei? Então, eu acredito que seja muito isso que você está querendo propor aí. Vou fazer com aquilo que eu tenho e vou reunir mais pessoas, se puderem, nesse caminho. E quero que seja logo, porque é uma urgência. Isso. Mesmo que não dê certo, a gente já pavimentou. Sim. Mesmo que a gente não consiga terminar a estrada, já ficou mais fácil de alguém fazer. Eu acho que esse tem que ter um pensamento que não para, né? Então, e você que está nos escutando, está nos assistindo, faça parte desse movimento. Pense o que você pode fazer dentro do seu ecossistema, onde você está inserido, para gerar mais saúde e poder fazer parte dessa movimentação e dessa transformação. Um abraço e até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado. Até mais.